Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Descansados? Já aproveitaram esse tempinho aí para tomar uma água, ir ao banheiro, almoçar quem não almoçou, fazer um lanchinho para quem está com fome aí? Espero que vocês já tenham aproveitado tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirte e nós teremos aula de Matemática e Ciências da Natureza. Vamos à aula? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a Caatinga, isso mesmo, o bioma Caatinga, que é um bioma exclusivamente brasileiro e ocupa aproximadamente uma área de 734.478 quilômetros quadrados e corresponde a cerca de 70% da região Nordeste. A Caatinga ela apresenta um clima semiárido, tem uma vegetação com poucas folhas que são adaptadas devido, aos períodos de seca, que são bastante intensas, além de apresentar também uma grande biodiversidade. E para a gente começar a aula de uma forma mais dinâmica, eu trouxe aqui para vocês um vídeo sobre a Caatinga. Vamos assistir? A Caatinga é frequentemente retratada na literatura, no cinema e na música como um sertão difícil de se viver, seco e com calor sufocante. Mas esta é apenas uma das faces dessa grande região natural que abrange cerca de 800 mil quilômetros quadrados de 9 estados do Nordeste, a ilha de Fernando de Noronha e norte de Minas. A Caatinga é o único dos biomas encontrados no Brasil que só existe aqui. Está inserida no chamado semiárido brasileiro, um dos mais populosos do mundo. Mais de 20 milhões de habitantes vivem numa região onde a chuva é irregular e mal distribuída e ainda tem um elevado índice de evaporação. A Caatinga é um conceito basicamente vegetacional, né? Nós poderíamos dizer que a Caatinga é um mosaico de tipos vegetacionais, onde predominam manchas de florestas secas e de vegetação arbustiva. Essas florestas secas e essa vegetação de porte mais arbustivo, nas épocas de déficit hídrico, perdem as folhas, dando esse aspecto mais esbranquiçado, né, mais cinzento, que inclusive deu origem ao nome Caatinga, que vem do tupi-guarani, que significa mar branca. A Caatinga é o bioma brasileiro menos conhecido. A falta de informações científicas contribui para o falso mito de que ela é pobre em biodiversidade. A publicação desta obra, Ecologia e Conservação da Caatinga, ajuda a derrubar este mito. Existem pelo menos 930 espécies de plantas com sementes, 510 aves, 240 espécies de peixes e 143 espécies de mamíferos. Considerando o fato que a Caatinga é uma floresta seca, isso é realmente uma diversidade biológica apreciável. A equipe do Repórter Eco percorreu mais de 1.500 quilômetros no estado de Pernambuco e encontrou uma Caatinga pouco conhecida, verde, molhada, bordada pelas flores. O início de 2004 foi atípico no semiárido. Em muitas regiões, em um único mês, choveu equivalente ao ano todo. A cheia trouxe destruição, mas também esperança. Na pequena cidade de São Caetano, estado de Pernambuco, o rio Pojuca virou atração. As riquezas da Caatinga ficam mais evidentes depois das chuvas. As flores ajudam a localizar as raridades da Floresta Branca. Esta bromélia não era encontrada desde 1961. Essa bromélia, chamada Dickia lime, é, na verdade, uma redescoberta que estamos fazendo nesse exato momento. E se trata de um raro endemismo aqui do Parque Nacional do Catimbau. Ou seja, essa planta ela só ocorre aqui no Parque Nacional do Catimbau e mais nenhuma outra localidade. Plantas como a barriguda desenvolveram mecanismos de acumular água para sobreviver na época da seca. Os afloramentos rochosos, também conhecidos como inselbergs, contribuem decisivamente para o aumento da biodiversidade na Caatinga. As plantas que vivem nesses ambientes, como as bromélias, os cactos e as orquídeas, desenvolveram adaptações muito específicas para viver nesse ambiente aparentemente inóspito.
A extração de madeira é uma das maiores ameaças à biodiversidade da Caatinga, já que a lenha ainda é uma matriz energética aqui no semiárido. No sertão do Araripe, onde está localizado o maior polo gesseiro do Brasil, a riqueza da Caatinga é queimada nos fornos das indústrias de gesso. A principal ameaça a todo esse sistema biológico é a remoção da vegetação nativa através de várias formas, como a pecuária intensiva, os polígonos de fruticultura, a utilização da lenha, ou seja, qualquer ação que efetivamente remova a vegetação nativa. As abelhas nativas são outra riqueza que corre riscos. As abelhas nativas, além de ter um papel fundamental na polinização da caatinga, o seu mel atinge um preço excelente, até 10 vezes mais do que o mel das abelhas africanizadas. Por isso que temos que preservar esse bicho que está se acabando nesse grande ecossistema. No agreste pernambucano, a Feira de Caruaru é um conhecido ponto de vendas de plantas medicinais. O conhecimento popular faz delas o remédio de muitos sertanejos. A vitamina de uma árvore é a casca. Quer dizer, então a extração para poder vender como erva medicinal acaba também... acaba com a planta. Acaba com a planta. Mas a caatinga está desaparecendo, né? Ela está sendo destruída pouco a pouco. Você se preocupa com isso? Não me preocupo muito com isso. Não, agora que vai fazer falta para a gente, né, que precisa do remédio. A caatinga aparece pela primeira vez na vitrine internacional. Segundo a Conservation International, é uma das 37 grandes regiões naturais de importância global. A caatinga, através da sua cobertura vegetal, presta serviços ambientais importantes em escala global, como sequestro de carbono, manutenção de padrões regionais de clima, preservação de solo e preservação de água. Na verdade, o nosso sentimento é que essa obra ajude a mudar o status que a caatinga tem, não só na academia, mas entre aqueles que tomam as decisões do ponto de vista de desenvolvimento econômico e do ponto de vista de estratégias de conservação. Nós precisamos resgatar, tirar da caatinga essa imagem de patinho feio dos ecossistemas brasileiros. Bom, agora que vocês já viram o vídeo, nós vamos compartilhar aqui os slides para a gente dar prosseguimento aí à nossa aula, certo? Vamos lá? Como eu tinha dito anteriormente, nós vamos falar aí sobre a caatinga e a gente vai explorar algumas características desse bioma. Nós já fizemos um resumo muito breve aí sobre os 6 biomas, né, em aulas anteriores, e a gente vai trabalhar de forma mais detalhada aí a caatinga, bioma esse que é um dos nossos, né, uma vez que Feira de Santana apresenta 2 biomas, que seria a caatinga e a Mata Atlântica. Então, a gente vai conhecer, explorar um pouquinho aí as características do nosso bioma. A caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro e compreende cerca de 11% do território nacional e 70% da região Nordeste. Além dele ser um bioma que é exclusivo do Brasil, ou seja, nenhum outro país apresenta esse bioma, somente o Brasil. Ele vai compreender aí de 10% a 11% do nosso país e 70% desse bioma vai estar na região Nordeste, ou seja, ele quase que é exclusivo também da nossa região, que é a região Nordeste. Ele só vai pegar um pouquinho aí do extremo norte de Minas Gerais. O restante aí desse bioma se encontra na região Nordeste, né? Espalhados aí pelos estados da nossa região. O nome Caatinga possui origem tupi-guarani e significa floresta branca, como foi apresentado aí no vídeo, e essa denominação ela representa as próprias características dessa vegetação, uma vez que as folhas das árvores elas caem no período da seca, e isso a gente pode observar muito bem com o próprio pé de umbu, né? Onde na seca a gente não vê nenhum tipo de folhagem, e inclusive quando a gente olha aquela árvore sem nenhum tipo de folha, a gente imagina que esteja morta, mas na verdade não é. É uma forma de adaptação daquela
planta a esse período, né, seco, uma forma de evitar a perca de água, uma vez que a transpiração da planta, né, que é onde também vai ocorrer aí a perca de água, ocorre a partir das folhas. Por isso que nesses períodos de estiagem, né, esses períodos de seca intensa, eles costumam, não só o pé de umbu, mas também outras árvores, costumam perder as folhas durante a seca. E é por esse motivo que a caatinga tem esse nome, né, por significar aí floresta branca, falta do verde, né, uma vez que essas folhas aí caem no período da seca. E, além disso, a caatinga, embora seja um bioma onde a seca está bastante presente, e muita gente pode imaginar, quase não deve ter vegetação, quase não deve ter animais, né, devido a essa seca. Pelo contrário, há uma grande biodiversidade nesse bioma. Sobre a caatinga ela apresenta diversas particularidades, principalmente em relação à adaptação climática das plantas e animais. Não somente as plantas, elas possuem formas de adaptação ao clima, mas os animais também a apresentam. Esse bioma ele é afetado por secas extremas, né? E períodos de estiagem, onde tem pouquíssima chuva. A fauna é bastante diversificada e também é marcada por adaptações ao clima, assim como acontece também com as plantas. E que tipo de adaptações ocorrem aí em relação aos animais, né? As recorrentes migrações no período de estiagem pode ser um dos exemplos que a gente pode apresentar aqui para vocês, que são formas aí de adaptação. A caatinga, ela localiza-se na região nordeste do Brasil, como a gente já falou, né? 70% da caatinga está nessa região e vai compreender aí os estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Alagoas, Pernambuco, Sergipe e Bahia. São os estados onde esse tipo de bioma vai estar presente. Também ocorrem algumas faixas na região sudeste, que vão ficar aí no norte do estado de Minas Gerais. Então, vamos dizer que se 70% desse bioma está na região nordeste, 30% aí vai estar ao norte aí do estado de Minas Gerais. Mas ele é quase que exclusivo da nossa região, além de ser, né, um bioma exclusivo aí do nosso país, do Brasil. E qual o clima dessa região? O clima que compreende a região da Caatinga, como dito no vídeo também, é o tropical semiárido. Esse clima ele vai ser marcado por longos períodos de estiagem, isso é, sem chuva, há muita seca. É tanto que quando a gente fala sobre a Caatinga, a gente já lembra da seca, a gente já lembra dos cactos, né? Que representam aí muito bem o tipo de vegetação presente aí nesse tipo de bioma. Por que o cacto representa tão bem, né? O cacto, claramente, dá para a gente observar algumas adaptações dele ao clima, né? Como, por exemplo, a falta de folhagem, os espinhos, né? No próprio cacto, esses espinhos que vai evitar aí também a perca de água, né? Além deles conseguirem reservar, absorver ali água para que eles consigam sobreviver aí durante as secas. Então, eles possuem várias aí adaptações a esse clima, né? Que é o tropical semiárido aí da Caatinga. E a vegetação? A vegetação da Caatinga apresenta características de adaptação ao longo da seca, como eu já disse a vocês. E grande diversidade de espécies vegetais, muitas delas endêmicas, né, que se desenvolve aí apenas nessa região. Então, ao contrário do que muita gente acha, que por se tratar de um bioma onde a seca está muito presente, onde se tem pouca chuva, embora as pessoas acham que não tem muita vegetação, há sim uma rica, né, biodiversidade aí de espécies vegetais nesse tipo de bioma também, certo?
A vegetação de Caatinga ela vai ser formada por plantas xerófitas, são plantas que são adaptadas a climas desérticos, né? E semiáridos, ou seja, a climas secos. E para facilitar o armazenamento de água, as raízes das plantas elas costumam cobrir o solo. E dentre a flora da Caatinga, nós temos, por exemplo, o juazeiro, nós temos o ipê roxo, nós temos a macambira. São exemplos aí de plantas, né, de vegetação desse bioma, né, do bioma Caatinga. E quais são as principais características da vegetação? Quais são? São árvores baixas, apresentam troncos tortuosos, né? E que apresentam espinhos, justamente porque esses espinhos são formas de adaptação à seca. As folhas vão cair no período de seca, como eu já disse para vocês, com exceção de algumas espécies. Não são todas as espécies. Por exemplo, o juazeiro, as folhas não costumam cair aí no período de seca. E aí nós temos algumas das espécies de vegetação que se destacam na Caatinga. Quais são elas? As bromélias, xique-xique, mandacaru, embiratanha, acácia, juazeiro, macambira, maniçoba, umbu, mimosa. E aí, quais dessas plantas vocês conhecem? Porque essas plantas estão presentes na Caatinga. E o nosso município também está dentro desse bioma, né? O nosso município aí apresenta a Caatinga e a Mata Atlântica. E a Caatinga é a que está abrange a maior parte aí do nosso município, né? Então, provavelmente, vocês devem conhecer algumas dessas plantas. O mandacaru é uma espécie de cacto da flora da Caatinga. O mandacaru, que é muito conhecido, o mandacaru que ele é utilizado aí em poemas, ele é utilizado também em músicas, né? Porque representa aí a Caatinga, representa o sertão, né? E ele é um dos exemplos assim mais claros da Caatinga, justamente como eu tinha dito anteriormente, por ter tão claro aí as formas de adaptações, né, ao clima, uma vez que é uma planta espinhosa, né? E a fauna da Caatinga? Nós falamos sobre a flora, né? A flora que são as plantas, né? A vegetação desse bioma. Nós vamos falar agora sobre a fauna da Caatinga. A fauna da Caatinga ela é bastante diversificada, ou seja, nós temos muitos animais aí, mas não é tão conhecida, né? Havendo diversas espécies de animais endêmicos, né? Que são pertencentes aí a somente este bioma. Então, embora a gente tenha uma grande quantidade de animais, né? De espécies de animais presentes nesse bioma, muitas dessas espécies ainda não foram identificadas. E o que seria, então, essa fauna, né? Ela vai abrigar quantas espécies? A Caatinga ela vai abranger aí, vai abrigar aí cerca de 178 espécies de mamíferos, né? Que são representados por marsupiais. Nós temos os tatus também, tamanduás, ratos, macacos, onças, veados e capivaras, dentre outros animais, porque a gente cita muitos animais que são conhecidos, só que tem outros animais ainda que não foram estudados profundamente aí, essas espécies, certo? Também é possível encontrar nesse bioma muitas espécies de morcegos. Os animais desse bioma apresentam características de adaptação ao clima. Como eu disse para vocês, não é somente as plantas que vão possuir aí algumas adaptações ao clima, né? Que é um clima semiárido, é um clima muito seco, com pouca chuva, período longo de estiagem, né? Os animais também vão apresentar características de adaptações ao clima. Que características são essas? Desenvolvimento de hábitos noturnos, isso mesmo, né?
atividades que muitas vezes outros animais realizam durante o dia, eles vão realizar à noite, né? Como caçar para se alimentar, né? Possuem comportamentos migratórios, ou seja, em período de muita seca, eles se retiram daquele local e vão para locais onde a umidade seja mais alta, né? Há maior incidência de chuvas, ou seja, eles fazem isso devido a pouco alimento que é encontrado na região devido ao clima. Hibernações também seria uma forma de adaptação, que é a capacidade de algumas espécies de lidar com condições climáticas mais hostis, né? Onde eles ficam adormecidos durante um período, né? Isso seria a hibernação. Dos animais encontrados neste bioma, nós temos alguns aqui que se destacam, né? A cutia. Vejam aí, quais desses animais aí vocês conhecem? Quais desses animais aí vocês já viram? Nós temos a cutia, nós temos o gambá, a ararinha azul, a preá, o veado catingueiro, o sagui de tufos brancos, o tatupeba, a onça parda, a asa branca, né? Inclusive a asa branca, ela é até utilizada em música, né? Esses são alguns dos animais que são encontrados aí neste bioma. E aí, quais desses animais aí vocês conhecem? Quais desses animais aí vocês já viram? Eu já vi aí a cutia, eu já vi a preá, o tatupeba, os outros animais eu conheço, mas eu nunca vi, assim, de corpo a corpo, né? E aí, vocês conhecem esses animais? Já viram esses animais? Vamos falar um pouquinho sobre a onça parda, que é um animal da Caatinga. A onça parda, também chamada de sussuarana e de leão-baio, é uma das espécies de animais que vivem tanto na Caatinga como em outros biomas. Não é um animal exclusivo da Caatinga, mas vive também na Caatinga, certo, gente? Na Caatinga, o animal é considerado em perigo de extinção, apesar de não ser considerado em perigo em outros biomas. Então, ele está em perigo de extinção na Caatinga, mas não em outros biomas. A gente está falando somente do nosso bioma, certo? E uma vez que esse animal ele não vive somente na Caatinga, ele não é um animal exclusivo da Caatinga, ele vive também em outros biomas. E apesar disso, o animal já não é visto em países como a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Nós temos a jaguatirica, que também, né, é um animal aí da Caatinga. A jaguatirica é outra das espécies que vivem na Caatinga e em outros tipos de biomas, não é exclusivo aí do nosso bioma. O animal de família Felidae, ou seja, né, ele pertence à mesma família lá dos leões, dos gatos, certo? Pode ter até 100 centímetros, sem contar com a cauda, que pode ter mais de 40 centímetros. Ou seja, esse animal pode apresentar 140 centímetros, né, com a cauda, e pesar quase 16 quilos. Os machos são os mais pesados que as fêmeas. A espécie ela é carnívora, ou seja, ela se alimenta de outro animal, né? A gente já estudou aí quando a gente estava falando sobre a cadeia alimentar, né? E caça à noite, ou seja, ela tem algumas adaptações noturnas, né? A alimentação é composta principalmente de roedores, mas inclui répteis, aves, peixes e outros animais. São alguns dos alimentos aí dessa espécie que é carnívora. Aqui eu vou relembrar vocês só um pouquinho, né? Quando a gente fala sobre o bioma Caatinga, a gente está falando sobre o ecossistema e nós estamos falando aí também sobre o habitat desses animais, né? Seria na Caatinga, na mata, na floresta,
a gente está falando sobre o local onde ele vive. Aqui, quando eu falei sobre a jaguatirica, quando eu falei sobre a onça parda, eu falei também sobre o modo de vida desses animais. Neste caso, nós estamos falando também sobre o nicho ecológico. Então, ao mesmo tempo que a gente está falando sobre o habitat, que é o local onde eles vivem, nós estamos falando aqui também sobre o nicho ecológico. Só uma forma de relembrar vocês, para que vocês não se esqueçam, né, dos termos aí da ecologia. Nós temos o tatu-bola da caatinga também, que é um animal deste bioma. Ele vive parcialmente no subterrâneo, ou seja, debaixo da terra, tendo suas características físicas adaptadas para escavações. O tatu-bola da caatinga está em ameaça de extinção, sendo classificado como vulnerável pela União Internacional da Conservação da Natureza. Então, é um animal que vive na caatinga e que está aí em extinção. E o solo da caatinga? O mais comum neste bioma é o solo raso e pedregoso, o que dificulta o armazenamento de água. Embora o solo ele seja fértil, não seja um solo ruim, a presença dessas pedrinhas, né, por ele ser pedregoso, aí, vai dificultar o armazenamento de água e assim vai dificultar também o desenvolvimento da vegetação, mas não porque se trata de um solo infértil, certo? As colorações variam entre os tons avermelhados e cinzentos do solo, e mesmo com essas características, ainda assim, esse solo ele é utilizado aí para a criação de animais. Como principais produtos agrícolas, nós temos na caatinga o licuri, o umbu, caju e o maracujá, que é o maracujá do mato. São os principais aí, alguns dos principais, né, produtos que podem ser encontrados aí neste bioma, onde o solo vai ser propício, né, para o desenvolvimento desse tipo de vegetação. Bom, e aí, compreenderam direitinho? Hoje vocês conheceram um pouquinho aí da caatinga. Se vocês quiserem conhecer mais, pesquisem mais sobre isso. Tem muito vídeo legal aí no YouTube sobre esse bioma, que é o nosso bioma e que é muito importante, muito interessante que vocês venham a aprender e conhecer um pouco mais sobre ele, certo? A nossa aula ela vai se encerrando por aqui. Pegue lá o seu percurso pedagógico, leia lá as orientações que foram dadas pelo seu professor, pela sua professora, leia as atividades direitinho e realizem essas atividades com muito capricho, com muito cuidado, que deverão ser devolvidas às escolas de vocês, certo? Nós vamos ficando por aqui. Beijão no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.